O clima no futebol brasileiro segue pegando fogo e as últimas horas foram agitadas para os torcedores do Flamengo. O inesperado aconteceu e o clube carioca foi surpreendido por uma decisão que muda completamente o planejamento do time para os próximos jogos. A situação envolve Bruno Henrique e a publicação do acórdão pelo STJD, que trouxe pontos que ninguém imaginava e agora obrigam o Flamengo a correr contra o tempo para tentar resolver a questão. O departamento jurídico do Mengão já se movimenta para conseguir o efeito suspensivo e, caso não saia rapidamente, o atacante pode ficar fora do confronto contra o Juventude neste domingo. Isso, é claro, gera apreensão na torcida, que contava com a presença do jogador em mais um jogo decisivo do Brasileirão. Além disso, há o detalhe que deixou muita gente preocupada, a possibilidade da pena de 12 jogos ser internacionalizada, o que poderia comprometer a participação do jogador em competições como a Libertadores da América. A situação é delicada e precisa ser acompanhada de perto, porque o que parecia restrito ao Campeonato Brasileiro pode tomar uma proporção muito maior. Enquanto isso, o noticiário também trouxe momentos de descontração, e um dos assuntos que bombaram foi o visual de Jorginho. O jogador apareceu sem barba em um vídeo publicado pelo Flamengo e a reação foi imediata. A torcida não perdoou e começou a comparar o atleta com o meia Oscar. Foram muitos comentários dizendo que parecia a mesma pessoa, e essa resenha tomou conta das redes sociais. O curioso é que desde a chegada ao clube, Jorginho sempre manteve a barba, e a mudança acabou chamando bastante atenção. O próprio elenco entrou na brincadeira, o que deu um tom ainda mais leve nesse momento de preparação para a sequência da temporada. Outro ponto importante envolve Gonzalo Plata. O equatoriano foi liberado para permanecer mais um dia em seu país após os compromissos da data FIFA. Enquanto os outros jogadores retornaram no treino da quinta-feira, Plata recebeu a permissão para se reapresentar apenas nesta sexta. A justificativa foi a distância e a necessidade de um pouco mais de tempo antes de retomar os trabalhos no Ninho do Urubu. Isso significa que ele perdeu um dia de atividades, mas deve estar à disposição normalmente para o confronto do fim de semana. O Flamengo tratou o caso com naturalidade, mostrando que confia no comprometimento do jogador. No entanto, a semana não foi marcada apenas pelas novidades do rubro-negro. A Copa do Brasil também trouxe acontecimentos de peso. O Atlético Mineiro, que havia eliminado o Flamengo nas oitavas de final e comemorado como se tivesse levantado a taça, acabou vivendo uma queda dolorosa. O time foi superado pelo rival Cruzeiro em 2 partidas seguidas, uma derrota em casa na Arena MRV e outra no Mineirão, ambas de forma contundente. Para aumentar ainda mais a rivalidade, Caio Jorge provocou os adversários ao usar uma camisa estampada com a diferença de títulos entre os clubes, o que acirrou as provocações nas redes sociais. Foi uma eliminação que deixou os torcedores atleticanos indignados, enquanto a torcida celeste não perdeu a chance de ironizar a situação. Já o Botafogo também não teve vida fácil. Após empatar com o Vasco no Engenhão, acabou eliminado nos pênaltis graças à atuação decisiva do goleiro Cruz Maltino. Agora, as semifinais estão definidas com os confrontos entre Vasco e Fluminense de um lado e Cruzeiro e Corinthians do outro, mas essas partidas só serão disputadas em dezembro, depois do término do Campeonato Brasileiro. Falando no Brasileirão, a briga pelo título continua eletrizante. O Flamengo segue na liderança com 47 pontos, mas o Cruzeiro está logo atrás com 44, seguido pelo Palmeiras com 43. Esses 3 times parecem ser os grandes candidatos ao título, já que o Bahia, com 36 pontos, está mais distante. O Palmeiras tem pela frente o Internacional, o Cruzeiro encara o Bahia fora de casa e o Flamengo visita o Juventude no Alfredo Jaconi. Ou seja, a rodada promete mexer bastante nas primeiras posições. O detalhe é que a partida do Flamengo terá transmissão exclusiva por streaming, e muitos torcedores já se organizam para não perder nenhum lance. No campo, o técnico Felipe Luiz lida com dúvidas importantes para montar a equipe. Jorginho, que virou assunto por conta da mudança no visual, não tem presença confirmada, já que ainda se recupera fisicamente. Gonzalo Plata chega após a liberação especial e terá apenas 2 treinos para se preparar. Além deles, Léo Ortiz está suspenso por ter recebido o 3º cartão amarelo. Esses desfalques obrigam a comissão técnica a buscar alternativas para manter a força da equipe.
Felipe Luiz vem testando variações e deve confirmar o time apenas na véspera da partida, justamente para analisar como os jogadores vão responder nos treinos. Voltando à questão de Bruno Henrique, é importante destacar o impacto que essa possível suspensão pode ter. Ele é uma das peças mais decisivas do elenco, jogador que desequilibra com velocidade, experiência e faro de gol. Perder um atleta desse nível em uma reta tão importante do campeonato pode fazer diferença no desempenho do Flamengo. A torcida, claro, já se mobiliza nas redes sociais, pedindo que o efeito suspensivo seja aceito para que ele esteja em campo. A apreensão aumenta com a possibilidade da internacionalização da pena, porque isso poderia prejudicar o Flamengo não apenas no Brasileirão, mas também em competições continentais, onde a presença de um jogador decisivo como Bruno Henrique é fundamental. Os advogados do clube trabalham intensamente para reverter esse quadro, mas a incerteza persiste e mantém os rubro-negros em alerta. Em paralelo, o ambiente no Ninho do Urubu segue focado na preparação. O grupo sabe da importância de conquistar os 3 pontos contra o Juventude para manter a liderança isolada e não dar brechas para os concorrentes diretos. Cada rodada tem peso de decisão, e é exatamente nesse espírito que o elenco treina. Felipe Luiz, que assumiu recentemente o comando, mostra tranquilidade, mas ao mesmo tempo exige atenção máxima nos detalhes, ciente de que o campeonato está em aberto e qualquer deslize pode custar caro. Os jogadores, por sua vez, demonstram comprometimento, conscientes de que a responsabilidade é enorme. O Flamengo vive um momento de expectativa, dividido entre a euforia pela liderança e a apreensão por conta dos problemas extracampo. Esse é o cenário que se desenha às vésperas de mais uma rodada. O time mais popular do Brasil chega cercado de histórias, resenhas e preocupações, e a torcida acompanha cada detalhe com o coração acelerado. O Flamengo sabe que não pode vacilar, e tudo indica que teremos fortes emoções tanto dentro quanto fora de campo nos próximos dias. Se tem uma coisa que não falta no Flamengo é intensidade fora e dentro de campo. A cada semana surgem novas situações que mexem com a torcida e movimentam o noticiário. Depois de toda a polêmica envolvendo Bruno Henrique e a surpresa desagradável no acórdão publicado pelo STJD, a nação rubro-negra ainda precisa lidar com outras preocupações imediatas. O duelo contra o Juventude neste domingo não será nada fácil, principalmente porque o jogo acontece no Alfredo Jaconi, estádio onde o time gaúcho costuma crescer e complicar a vida de qualquer adversário. O Flamengo chega pressionado pela necessidade de vitória para manter a liderança isolada, enquanto os concorrentes diretos seguem na cola. O Cruzeiro, embalado pela classificação sobre o Atlético na Copa do Brasil, vive um grande momento e promete dar trabalho até o fim. Já o Palmeiras, mesmo oscilando, tem elenco forte e experiência de sobra para se manter vivo na disputa. Isso significa que cada rodada pode ser decisiva, e perder pontos agora seria um erro gravíssimo para quem quer levantar a taça no fim da temporada. Dentro desse contexto, o técnico Felipe Luiz precisa tomar decisões difíceis. O elenco é recheado de opções de qualidade, mas as ausências pesam. Jorginho ainda é dúvida e sua condição física preocupa. Gonzalo Plata, embora já esteja de volta ao Rio, chega com menos ritmo de treino e talvez não consiga render o esperado. Léo Ortiz é baixa confirmada por suspensão e isso mexe na estrutura defensiva do time. Essas lacunas obrigam Felipe a pensar em alternativas e testar novas formações. Ele vem ganhando a confiança dos jogadores e da torcida, mas sabe que cada escolha será avaliada com lupa, principalmente neste momento de tanta expectativa. O Flamengo lidera o Brasileirão, mas a diferença para Cruzeiro e Palmeiras é mínima, e um tropeço pode custar a primeira colocação. A responsabilidade de escalar certo e motivar o grupo é enorme, e Felipe Luiz encara isso como parte do desafio de sua nova carreira à beira do campo. Enquanto a preparação segue, a torcida se divide entre a ansiedade pelo próximo jogo e as discussões sobre a situação jurídica de Bruno Henrique. O acórdão trouxe de volta um medo que parecia superado, a chance de que a suspensão seja ampliada para competições internacionais. Isso poderia afetar diretamente a Libertadores, torneio que o Flamengo encara sempre como prioridade máxima. O torcedor rubro-negro ainda tem na memória títulos recentes e finais marcantes e sabe que cada detalhe pode fazer diferença em mata-matas. Ficar sem um jogador desse calibre em jogos contra rivais sul-americanos seria um duro golpe.
Por isso, a pressão sobre o departamento jurídico é imensa. Os advogados precisam agir rápido e com firmeza, porque o calendário não espera. O jogo contra o Juventude já está à porta e a Libertadores logo voltará ao centro das atenções. É uma corrida contra o relógio que mobiliza toda a estrutura do clube. Mas não é só de tensão que vive o Flamengo. O ambiente no vestiário ainda tem espaço para momentos de leveza, e o episódio envolvendo Jorginho é prova disso. A resenha sobre a semelhança com Oscar tomou conta da internet, e até quem não é torcedor do Flamengo se divertiu com a comparação. Essa descontração ajuda a aliviar a pressão, mostrando que o elenco está unido e sabe rir de si mesmo. O clima de grupo é importante, principalmente quando os desafios se acumulam. Jogadores que mantêm a leveza mesmo sob cobrança intensa conseguem lidar melhor com a pressão das arquibancadas e da mídia. O Flamengo tem um elenco experiente, acostumado a finais e jogos decisivos, e isso pode ser um diferencial na reta final. O que também chama a atenção é o crescimento dos rivais diretos. O Cruzeiro, por exemplo, além de eliminar o Atlético, vem embalado no Brasileirão e aposta na juventude do elenco para surpreender. O Palmeiras, com Abel Ferreira, nunca pode ser descartado, pois já mostrou inúmeras vezes sua capacidade de reação. Esses dois adversários são perigosíssimos e o Flamengo precisa se manter sempre um passo à frente. Isso significa não apenas vencer suas partidas, mas também demonstrar consistência. O torcedor não quer apenas liderança momentânea, mas sim um time que mostre segurança para atravessar toda a temporada no topo. Outro detalhe que mexe com a torcida é a tabela de jogos. O Flamengo tem confrontos complicados pela frente e sabe que cada partida fora de casa é uma armadilha. No Alfredo Jaconi, além da força do Juventude, existe o desafio do gramado e da pressão da torcida local. Jogar em Caxias do Sul nunca é simples, e o Flamengo precisará mostrar maturidade. As vitórias recentes deram confiança, mas esse é o tipo de jogo que exige atenção redobrada. Felipe Luiz prepara a equipe para um confronto em que paciência e disciplina serão fundamentais. Não adianta querer resolver tudo de forma afobada, porque o Juventude é perigoso nos contra-ataques e sabe explorar os erros dos adversários. No meio de tudo isso, a torcida segue mostrando sua paixão. As redes sociais estão tomadas por debates, análises e desabafos. Alguns rubro-negros estão preocupados com a questão de Bruno Henrique, outros discutem a necessidade de reforços para manter o elenco competitivo até o fim. Há também quem veja Felipe Luiz como uma aposta ousada, mas necessária, e que pode render frutos a longo prazo. Essa pluralidade de opiniões é a cara da nação, um mar de vozes que, mesmo divergindo em detalhes, se unem pelo amor incondicional ao clube. O Flamengo é mais do que um time de futebol, é uma paixão que atravessa gerações, e cada novidade, seja ela boa ou ruim, mexe profundamente com milhões de pessoas. Se dentro de campo o desafio imediato é vencer o Juventude, fora dele o trabalho é ainda mais complexo. O jurídico luta para liberar Bruno Henrique, a comissão técnica quebra a cabeça para montar a escalação, a torcida cobra e apoia ao mesmo tempo, e a diretoria mantém os olhos voltados para as competições que ainda virão. A temporada é longa, mas cada decisão tomada agora pode definir o futuro do clube. O Flamengo, como sempre, vive entre a glória e a tensão, equilibrando a pressão de ser o mais querido e o mais visado do país. E é exatamente essa mistura que faz do dia a dia rubro-negro algo tão fascinante, capaz de prender a atenção não apenas dos torcedores, mas de todo amante do futebol. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O Flamengo acabou de acender uma chama de entusiasmo que já vinha sendo alimentada nos bastidores. Rumores indicam que João Gomes está prestes a retornar ao ninho do urubu, e a torcida já começa a sonhar alto. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, mas fontes próximas à diretoria garantem que a negociação evoluiu de maneira surpreendentemente rápida. Nas redes sociais, torcedores não param de comentar e compartilhar memórias do volante que conquistou corações rubro-negros com sua entrega em campo, sua leitura de jogo e sua capacidade de dar equilíbrio ao meio-campo. A expectativa é enorme. Se a volta se concretizar, João Gomes não chega apenas como mais um reforço,
mas como uma espécie de salvador do meio-campo, alguém capaz de organizar o time, proteger a defesa e ainda apoiar o ataque de forma eficiente. O nome do jogador rapidamente voltou a figurar entre os assuntos mais comentados do dia, com memes, vídeos de lances históricos e declarações apaixonadas de torcedores clamando pelo retorno do ídolo. Entre rumores de bastidores e conversas de torcida, surgem especulações sobre os termos da negociação. Alguns afirmam que o Flamengo estaria disposto a abrir mão de parte do investimento em outras contratações para garantir a volta de João Gomes, reforçando a ideia de que ele não é apenas um jogador, mas uma peça estratégica para os planos da equipe nesta temporada. Enquanto isso, a diretoria mantém um silêncio calculado, alimentando ainda mais a ansiedade. No vestiário, a notícia teria causado euforia. Veteranos e jovens promissores compartilham da expectativa de reencontrar o volante, alguém que sempre trouxe energia, disciplina e liderança silenciosa para o grupo. E se por um lado a confirmação oficial ainda não veio, a cidade inteira parece já estar em clima de festa antecipada. Torcedores se organizam para receber o jogador, e bares, redes sociais e até mesmo o metrô começam a ser invadidos por conversas sobre estratégias, possíveis números da camisa e o impacto que João Gomes pode ter no Brasileirão e nas competições internacionais. Se a negociação se concretizar, será o tipo de contratação que vai muito além de campo. É capaz de reacender a paixão da torcida, movimentar o mercado e transformar o Flamengo em protagonista absoluto das notícias esportivas. Por enquanto, resta apenas acompanhar o desenrolar desse burburinho e esperar que o retorno do volante mais querido do Ninho do Urubu se torne realidade. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!